Olá, meus queridos companheiros, estou de volta e novamente irei contribuir com o tema da linguística. Hoje vou falar sobre o eixo sintagmático e paradigmático. Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar novamente sobre um dos maiores contribuintes da linguística, que é o Ferdinand de Saussure. Ele norteou a linguística e contribuiu fortemente para o desenvolvimento dessa ciência. Há dois eixos caracterizados por Saussure, de eixo sintagmático, o da combinação, e o paradigmático, o das escolhas. O eixo sintagmático faz referência à combinação, isto é, a uma sequência mais lógica, uma ordem. Quando falamos, percebemos que temos inúmeras possibilidades de palavras a utilizar. Essa combinação que será criada deve ser chamada de eixo sintagmático. É como se o nosso cérebro houvesse um enorme guarda-roupa. Apesar de termos nesse guarda-roupa todas as peças do nosso vestuário, há uma ordem para que nos arrumemos. Os homens, por exemplo, é comum vestir uma bermuda após a cueca. Já as mulheres não devem vestir a blusa primeiro e depois o sutiã, não é verdade? A língua funciona da mesma forma, há uma ordem que deve ser seguida. Devido a essa característica em termos de organização linear, Saussure afirma que o eixo sintagmático se baseia no caráter linear do signo linguístico, que exclui a possibilidade de pronunciar dois elementos ao mesmo tempo. A exemplo disso, ontem fez frio. Não podemos pronunciar tem antes de on, nem on ao mesmo tempo que tem. É formado na mente de cada ser humano uma combinação, certo? Da mesma maneira que não podemos dizer fez ontem frio ou frio fez ontem. Já o eixo paradigmático, Saussure afirma que são as relações associativas. Este eixo pode ser considerado como o das escolhas, isto é, dentre as diversas roupas do guarda-roupa, posso fazer minhas escolhas assim como na língua. Posso utilizar, ao invés de ele é inteligente, ele é sábio. Nota-se então que os adjetivos, ou melhor, linguisticamente falando, os signos utilizados são sinônimos, inteligente e sábio. Porém, podemos escolher entre um e outro. Essa escolha se refere ao eixo paradigmático. Resumidamente, o paradigma são todos os signos que o indivíduo conhece e ficam armazenados para que ele faça a seleção e organize os sintagmas. Em uma cadeia de palavras, eu tenho alternativas, e essas alternativas são escolhas do eixo paradigmático, que após essas escolhas terei de combiná-las. E esta combinação de palavras é o eixo sintagmático. A exemplo, o advérbio ontem, o artigo indefinido o substantivo dia, o verbo estava e o adjetivo lindo, que resultará na oração ontem o dia estava lindo. Deixando mais claro, eu tive a escolha de escolher entre o advérbio ontem, o artigo o substantivo dia, o verbo estava e o adjetivo lindo. E os coloquei em uma ordem linear, uma ordem organizada no eixo sintagmático. Eu escolhi pelo paradigmático e combinei os termos no eixo sintagmático. Bem, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero ter contribuído novamente com a aprendizagem de cada um de vocês. Qualquer dúvida é só colocar a dúvida na descrição do vídeo. Até logo! Created using Powtoon.